Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 162, a revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Artigo 163. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão e livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Parágrafo 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Parágrafo 2º. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a pena de multa, a nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 164, extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo sem o pagamento da multa ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Parágrafo 2º. A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a pena de multa, a execução da pena de multa será revogada quando sobrevier ao condenado doença mental parcial. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 165, se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo cível para prosseguimento. Artigo 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164 desta lei. Artigo 167. A execução da pena multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. Artigo 52 do Código Penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 168, o juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, parágrafo 1º do Código Penal, observando-se o seguinte, inciso 1. O limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo de 1/10. 2. O desconto será feito mediante ordem do juiz a quem de direito. 3. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a pena de multa, o juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 169, até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais iguais e sucessivas. Parágrafo 1º. O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Parágrafo 2º. Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público revogará o benefício executando-se a multa na forma prevista neste capítulo ou prosseguindo-se na execução já iniciada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Item correto, conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 170, quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Parágrafo 1º. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Item correto, conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 171, transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para execução. Artigo 172. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a guia de internamento ou de tratamento ambulatorial extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida ao Ministério Público. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 173, a guia de internamento ou de tratamento ambulatorial extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá, inciso 1, a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação. 2. O inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. 3. A data em que terminará o prazo mínimo de internação ou do tratamento ambulatorial. 4. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a execução das medidas de segurança, ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 173, parágrafo 1º. Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento. Parágrafo 2º. A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução. Artigo 174.
Aplicar-se-á na execução da medida de segurança naquilo que couber o disposto nos artigos 8º e 9º desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições pessoais do agente. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 175, a cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte, inciso 1, a autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso o relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. 2. O relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. 3. Juntado aos autos do relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor no prazo de 3 dias para cada um. 4. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver. 5. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. 6. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 5 dias.